Olá meus amores, segunda-feira, canal da Luana de volta, né? Passei um tempo sem gravar vídeo, né? Pouco tempo, né? Não faz tanto tempo. E continuando, hoje é segunda-feira, aula de agricultura, né? E nossa aula de agricultura, ela vai decorrer do tempo, os assuntos são de acordo com o decorrer do tempo, né? Já tivemos cálculo de adubação, cálculo de interpretação do solo, cálculo de densidade do solo. E agora a gente vai ter outro cálculo a ver com o solo, mas tem a ver muito com a irrigação, né? Que a gente começa com nossas áreas de irrigação. É o cálculo da capacidade de campo. E o que é a capacidade de campo? A capacidade de campo é a capacidade capilar em que a água tem de reter, em que o solo tem em que reter a água, né? Então, são cálculos, né? Que a gente faz, que a gente sabe a quantidade ideal de água nesse solo, né? E é uma forma, tem várias técnicas, né? Tem o método gravimétrico, tem outros tipos de métodos, né? Mas tudo é resolvido em fase de um cálculo, né? A gente pega uma amostra, uma massa padrão, determina-se uma massa padrão, e depois tem a massa da amostra. Para se determinar a massa padrão, a gente molha o solo, né? A gente faz a irrigação, ou se caso tiver irrigação automática, melhor ainda. Se caso choveu, também melhor ainda. A gente molha aquele solo, aquela área de 1 metro quadrado, onde a gente deve fazer a amostra, né? Que é a massa padrão. A gente pega aquele solo, bota na estufa para secar, bota no balão volumétrico, faz a agitação daquele balão volumétrico e determina-se a massa padrão, né? Tira-se a tara do balão volumétrico. O balão volumétrico ele tem que estar fechado com a tampa. Depois coloca o solo, uma quantidade razoável, não vai colocar todo o solo que você botou para secar na estufa. Você vai botar no mínimo umas 100 gramas, 200 gramas ou 50 gramas de solo. Coloca a água até o gargalo do balão volumétrico, mexe, dá aquela agitada, pesa de novo e tirou-se a massa padrão. Depois você vai tirar a massa da amostra. A massa da amostra não é preciso colocar na estufa, você só molha a área, pega a massa da amostra, né? Você na verdade não molha, na verdade você pega a massa da amostra, né? Seca mesmo, coloca dentro da água, né? Dentro do mesmo procedimento do balão, agita o balão volumétrico, né? Você dá uma agitadazinha assim, né? O balão volumétrico, todo mundo sabe o que é balão volumétrico. E depois e enche d'água até o gargalo, pesa e tira-se a massa padrão. Tendo a massa padrão e a massa da amostra, nós podemos fazer o cálculo da capacidade de campo, né? Esse cálculo, a fórmula matemática dele seria a constante de 16,067 vezes a massa padrão, que é a massa que foi tirada, menos a massa da amostra vezes 10 a terceira. 10 a terceira porque é água, né? Em milímetros, é em litros, então a gente tem que multiplicar por esse padrão. Então nós estamos tirando a umidade de massa, né? Então nossa umidade de massa do solo é determinada sobre 16,067 vezes a massa padrão, que é 720, menos a massa da amostra, que é 708, vezes 10 a menos 3. Então a nossa umidade de massa é 16,067 vezes 12 vezes 10 a menos 3, né? 720 menos 708 vai dar 12, né? Então a nossa umidade de massa, naquele instante, é 0,19 kg. Então a gente vai pegar a umidade do solo, né? A umidade padrão, né? Então a gente vai pegar esse 0,19 matematicamente, divide-se por 1 menos 0,19, que é igual a 0,19 menos 0,81, e esse cálculo vai dar igual a 0,23 umidade do solo, né? Então em quilogramas por quilograma. Então, para se determinar a capacidade de campo, para se determinar a quantidade de água disponível naquele solo, que é a capacidade, que significa a capacidade de campo, né? Também tem um gráfico também, né? Que
a água, ela não, o solo ele não é 100% seco, né? Ele sempre tende ao infinito, né? Quando você faz uma amostra, ele nunca vai chegar a zero, ele sempre vai estar abaixo de 1, mas ele nunca vai chegar a zero, ele vai estar 0,00001, mas ele nunca vai chegar a zero, então ele sempre vai tender ao infinito, tanto para a esquerda como para a direita, tanto para menos abaixo de 1, que é a quantidade de água mínima mesmo, tanto para uma quantidade de água máxima acima de 1. Ele sempre vai tender ao infinito. Então, a proporção é essa, né? Então, ele sempre tende ao infinito, tanto para mais como para menos. Então, a capacidade de campo, ela é determinada pelo valor de tétano, que é a densidade do solo, né? A gente pega a densidade do solo, então a densidade que eu usei aqui foi 1,45 vezes 0,23. Então, o valor de tétano é 0,34 milímetros por metro quadrado, que é aproximadamente igual a 340 litros por metro quadrado. O que isso significa? Vamos aqui para o nosso quadrado. Isso quer dizer que a quantidade de água disponível no solo está aqui nesse quadradozinho aqui. Isso aqui é o imaginário. Vamos supor que na área de 1 metro quadrado, né? Nossa área de 1 metro quadrado, 1 por 1, na profundidade de 1 metro, isso quer dizer que naquele solo tem 344 litros de água disponível. Então o solo ele não é 100% seco, nem o solo do sertão, não existe um solo 100% seco, que não tem nada de água. É como eu falei, ele sempre vai tender para o infinito. Então, só que porque as plantas não conseguem sobreviver com aquele pouco de água que tem no solo? Porque existe a capacidade de campo e o ponto de murcha, que é a quantidade, o que a planta consegue absorver, né? Então consegue puxar, né, o ponto de murcha e o capacidade do campo. Então tem a capacidade, o solo ele tem uma capacidade maior de retenção de água do que a própria planta. Então se aquela planta, aquele solo, ele não tiver água suficiente disponível se determinar pela lâmina de irrigação e o milímetros de água que aquela planta exige, aquela planta ela irá morrer se você não colocar água disponível para ela. Então tem que se colocar, porque o solo ali ele sempre vai ter água. Mas a planta, né, o solo aqui ele sempre vai ter água disponível, mas às vezes essa água disponível não é disponível para a planta. Então isso faz com que a sua planta ela morra. Então se o seu solo não tiver água disponível corretamente, da forma em milimetragem que a planta precisa, a sua planta poderá morrer. Então quer dizer que você está numa área de 1 metro quadrado, na profundidade de 1 metro, nós temos disponível 340 litros de água. Isso quer dizer que aqui em 1 metro cúbico nós temos 34 centímetro cúbico, né? Então a gente tem aqui a água disponível no nosso solo, né? Aqui é a nossa água. Essa aqui significa água, né? E aqui é 1000 litros, né? Na área de 1 metro cúbico, né? Na profundidade de 1 metro, então a gente vai ter disponível 340 litros d'água, né? Disponível aqui nesse solo, né? Então quer dizer 1000 metros cúbicos, né? Então aqui a gente é a água disponível para o solo. Agora a gente vai calcular a água disponível para a planta. Chama-se o ponto de murcha, né? O ponto de murcha é o ponto de murchamento permanente, né? Em que você coloca uma planta, né? A gente pega uma planta desse tipo aqui, né? Aqui é a nossa planta. Aqui nossa planta, né? Então a gente faz o ponto de murchamento, eles são feitos de duas formas, né? Tem a extração de membrana e tem que você faz em laboratório, e tem um método que você usa. Você pega uma planta, coloca ela, molha ela, né, super bem, depois isola essa planta para que essa planta ela não possa receber nem água
Com o tempo depois que essa planta ela começa a murchar, você coloca ela em uma câmara fria, próximo de um balde de água, então ela vai reter aquela água que está próxima, então ela vai voltar à sua tonalidade normal. Então ela está aqui, né? Ela está aqui, né? Então ela vai ter uma murcha fisiológica em que ela vai ficar assim. Depois ela retornará o seu ponto inicial, né? O seu ponto normal, né? Então ali ela reteve a água. Então aí você vai botar para secar na estufa, né? Então você vai pesar, né, a diferença do peso seco com o peso úmido e vai fazer um cálculo. E esse cálculo ele está aqui, né? Então aqui a gente pode ver a fórmula, né, do ponto de murcha, né? Para você saber qual é o ponto de murcha permanente do seu solo ou da sua planta, né? Então temos também, aqui nós pegamos o peso úmido do solo ou da raiz da planta, menos o peso seco, dividido pelo peso seco vezes 100. Então o nosso cálculo de ponto de murcha está aí. Quando se determina o ponto de murcha e quando a gente tem determinado o ponto de murcha e a capacidade de campo, nós podemos determinar a lâmina de irrigação, né? O que é a lâmina de irrigação? É a quantidade de água que a planta vai consumir. Então, com isso, a gente tem uma economia na energia e temos uma economia na irrigação. Então, a gente temos uma economia de água. Sabendo a quantidade de água disponível que temos no solo e a quantidade de água disponível em que a água pode reter, fazemos-se o cálculo de DTA. Esse cálculo é um cálculo que a gente vai ver mais tarde em outras aulas. Então, a próxima aula é a aula de lâmina de irrigação. Nós vamos aprender como determinar a quantidade de água que a sua planta precisa, né? Então, com essas práticas, essas técnicas, você vai ter uma economia na sua irrigação. Então, teremos uma economia na quantidade de água usada, né? E então a gente vai ter muito economia no nosso dinheiro, né? Então, agricultura na verdade é isso, né? Tipo, os cálculos que eu ensinei tanto na adubação como na calagem, você ter uma economia nos gastos com adubação, e também vou ensinar agora vocês terem uma economia nos gastos de irrigação. Você tem uma cultura irrigada sem precisar gastar tanto. O maior gasto vai ser o gasto de implantação, mas o gasto com o uso de água você poderá calcular e determinar a quantidade de água que você usou e saber os gastos que foram feitos. Agradeço a todos, né? Nossa aula de hoje acaba por aqui. Próxima aula, lâmina de irrigação, né? A gente vai calcular sobre a lâmina de irrigação, né? Então, a quantidade de água que a planta vai se usar. E é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar e ativar o sininho.